E estamos prestes a presenciar um momento histórico para o Bitcoin, para as criptomoedas. Vou falar disso nesse vídeo, vou explicar por que amanhã a gente pode ter algum movimento decisivo no mercado de criptomoedas. Também vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos. Amanhã vamos começar a semana de fato. É amanhã que a gente vai começar a ter eventos aí que podem impactar todos os mercados, inclusive o de criptomoedas. Vou atualizar a análise de sentimento do Bitcoin. Vou atualizar também a análise gráfica das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo, seguir também o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam rápido. E bora lá, pessoal, falar da situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo hoje aí no mercado de criptomoedas. Bem, pessoal, o que eu tô vendo aqui, tá? Bitcoin, né, tá numa região de resistência terrível, não tem deixado ele passar nos últimos meses, mas pode ser que agora ele rompa. Mas é aquela história, pessoal, isso aí é um pode ser, tá? Não tô afirmando que ele vai romper. Ele está num ponto aqui, pessoal, que se ele romper, ele pode ir para valores aí que muita gente está sonhando há muito tempo. O Bitcoin poderia ir buscar a região ali dos $100 ou talvez até mais, porque ele formaria uma bandeira de alta. Mas tem um detalhe importante, por enquanto a gente ainda não conseguiu romper, tá? Hoje o Bitcoin fez uma nova máxima, chegou ali em $68.400 lá na Coinbase, tá? E mesmo assim, ele não tem conseguido fechar muito acima disso, ele não tem conseguido romper para cima essa linha de tendência de baixa aí que vem segurando ele desde março, tá? E aqui no gráfico, pessoal, o que eu consigo ver aí em relação aos últimos dias, né? O que eu consigo desenhar aqui é uma possível bandeira de alta, um padrão de continuação de tendência, tá? Que, igual eu falei com vocês nos últimos vídeos, se a gente pegar essa bandeira de alta aqui, fizer uma projeção conservadora dela, tá? Nem tô fazendo uma projeção aqui muito ousada, a gente teria alvo lá no 72.380 mais ou menos, tá? Só que o problema é que a gente tem essa resistência aqui no meio do caminho que não tá deixando por enquanto o Bitcoin subir, tá? Não temos agora um padrão indicando imediatamente um alvo de queda para o Bitcoin, tá? Um alvo de alta a gente teria esse lá no 72 e pouco, mas igual eu falei, a chance dele não ir lá é um pouco alta, tá? Então a gente está no momento que, olhando só o gráfico, é difícil de a gente chegar a uma conclusão. Por isso que eu tenho que olhar os outros indicadores aí, as outras formas de análise. E, meus queridos, hoje o mercado americano teve mais um dia de alta, se recuperando de uma boa parte da queda que teve ontem, né? Próximo aí de novo das máximas históricas, tá? Hoje a gente não teve eventos macroeconômicos relevantes aí para justificar esse movimento do mercado, mas amanhã a gente pode ter algum evento aí que pode impactar diretamente as criptos, tá? Falo isso porque amanhã, dia 17 de outubro, quinta-feira, é o único dia dessa semana em que a gente tem dados macroeconômicos relevantes sendo divulgados nos Estados Unidos. A gente vai ter núcleo de vendas do varejo, pedidos iniciais do seguro-desemprego, índice de atividade industrial do FED da Filadélfia e vendas do varejo de setembro, tudo às 9h30 da manhã, tá? Então amanhã às 9h30 da manhã a gente pode ver volatilidade no mercado, principalmente se algum desses dados vier muito diferente do que está sendo esperado, tá? Então tem que ficar de olho nisso amanhã. E pessoal, a gente está chegando numa época em que o mercado costuma balançar bastante, porque estamos entrando na temporada de balanços dos Estados Unidos e amanhã a gente vai ter um balanço que ele é crucial para o mercado, que é o balanço da Netflix. Então o mercado está todo aguardando aí para ver o que vai vir desse balanço, tá? Ele não pode decepcionar, tá? Essa semana, o mais importante na minha visão, é o balanço da Netflix. Semana que vem a gente vai ter outros balanços aí, balanço da Alphabet, que é a Google, tá? A gente vai ter vários balanços aí, Tesla na semana que vem. Então assim, os próximos dias aí podem começar a ficar mais voláteis. Amanhã, quinta-feira, tem um dia que a gente tem mais eventos aí macroeconômicos que podem impactar o mercado, que podem fazer o mercado andar aí em alguma direção, tá? E eu acho que esse balanço da Netflix aqui, ele talvez seja mais importante até do que os eventos macroeconômicos, porque a Netflix é uma big tech, né? Uma empresa de tecnologia grande dos Estados Unidos que tem uma grande relevância na composição tanto do índice SP500 quanto do Nasdaq, que são índices extremamente importantes para o mercado americano, né? Então, dependendo do que acontece com o resultado da Netflix, o mercado pode cair. E o importante nem é só o resultado, tá? Mas o guidance, as perspectivas, as projeções que eles vão dar de lucro e faturamento para a empresa, tá? E a gente também não pode deixar de olhar para os indicadores de sentimento, pessoal.
Aqui a gente tem sinais de alta, tá? Sinais de alta brutais. A gente tem um long short ratio lá em 73%. Isso quer dizer que a gente tem aí na Binance mais de 73%, não, desculpa, tá 0,73%. Isso quer dizer que a gente tem muito mais gente apostando que o mercado vai cair do que ele vai subir. Geralmente, quando a gente tem mais pessoas apostando que vai cair, o mercado sobe, tá? Então, eu tô vendo aqui um risco, uma chance de o Bitcoin subir nos próximos dias se a gente olhar só esses indicadores de sentimento. Lembrando que a gente tem uma divergência aqui, tá? O gráfico nos diz: tenha cuidado, estamos em uma região de resistência. Enquanto que esses indicadores de sentimento, principalmente aqui do TRDR, estão extremamente bullish, tá? Agora eu tô vendo aqui um dos long short rates que aparece aqui, ele está em 0,64, tá? Então assim, o pessoal tá pesado apostando na queda. Eu acredito que o mercado pode fazer um movimento de alta aí por causa disso, tá? Se isso não mudar ou se não acontecer nada nos próximos dias aí com o mercado americano, questão do Israel e Irã, que eu acho que tá se resolvendo, tá? Em termos de liquidez, pessoal, temos liquidez acima e abaixo, tá? Temos ali liquidez lá na região dos 64.500, a região dos 60 mil está surgindo liquidez, mas também temos acima, tá? E temos bastante lá na região dos 68.700, tá? Vejam que nos últimos dias aí o Bitcoin tá pegando os pontos de liquidez. Subiu, pegou a liquidez, depois subiu mais um pouco nesse movimento que ele fez hoje até os 68.300. Pegou mais liquidez, né? E agora a gente tem mais liquidez aqui acima, até a região dos 68.800, tá? Então, assim, sinceramente, tá? Com a maior parte das pessoas apostando na queda, com esse tanto de liquidez acima, eu acho mais provável o Bitcoin buscar a liquidez que está acima do que a que está abaixo, porque a gente tem, além de mais liquidez, a gente ter liquidez acima, a gente tem mais pessoas apostando na queda, tá? Nos últimos dias. A gente também tem um ponto de liquidez bem forte lá na região dos 72.194, mas eu não consigo afirmar que vai lá, né? Ali já é um ponto ali bastante complicado aí para a gente afirmar, tá? No geral, pessoal, é isso, tá? A análise gráfica está dizendo que espera, calma, vamos ver se vai romper. A análise de sentimento está dizendo que tem espaço para subir mais. E já os eventos macroeconômicos e políticos, geopolíticos, eles estão aí trazendo bastante incerteza, trazendo bastante falta de visibilidade do que pode acontecer nos dias seguintes, tá? A gente também não pode deixar de falar, pessoal, das principais criptomoedas do mercado. Começar aqui, como sempre, pela Ethereum, né, que é a mais importante, tá? Ethereum nos últimos dias bateu o alvo de um fundo duplo que ela tinha feito. Não tem padrões gráficos novos por enquanto. A gente tem que aguardar, tá? Binance Coin. Binance Coin também sem nenhum padrão gráfico muito definido. Solana, pessoal, começou a romper ali um possível fundo duplo e tal, mas tem uma resistência forte ali no 161, já bateu ali perto do alvo daquele possível fundo duplo que a Solana teria feito nos últimos dias, tá? Então eu aguardaria aqui para ver, para ela formar algum padrão mais convincente, tá? XRP também sem padrão gráfico. Tron tá subindo hoje, mas não tem um padrão gráfico muito definido. Cardano, pessoal, aquela história, tá? Se ela conseguir romper os 37 para cima, fundo duplo com alvo lá acima dos 40, mas não conseguiu romper por enquanto, está bastante indecisa a Cardano. A TON também está bastante indecisa. A AVE, pessoal, estava subindo nos últimos dias, ainda tem um fundo duplo com alvo lá no 172, mas por enquanto não conseguiu se mover naquela direção, tá? A Pendle bateu o alvo daquele possível fundo duplo nos últimos dias, não temos padrões novos agora para Pendle, tá? Uma moeda, pessoal, que eu tenho que alertar vocês aqui sobre ela, que eu acho que ela tá perigosa nesse momento, é a Sui, tá? Sui tá até subindo bastante agora, né? Se a gente pegar aqui no gráfico diário, hoje ela tá subindo aí, não bastante, 3,4%, tá? Mas quando a gente olha aqui, ela está testando uma região de resistência, que é a região do topo histórico, que ela não tá conseguindo romper por enquanto, tá? Então, tem que tomar um certo cuidado aí com a Sui, porque quando ela bate numa resistência, ainda mais uma moeda de baixa liquidez como a Sui, as pessoas tendem a vender, tá? E eu tô vendo o risco aí de ela fazer uma possível correção aqui, pelo menos até a região de $1,60, tá? Que é uma região que a gente vê aqui que é uma região de suporte mais forte, tá? Se ela não conseguir passar logo aqui dessa resistência que tem acima, ela tem grande chance de retestar $1,60, que é o suporte que segurou ela aí nos últimos tempos, tá? Então, só um alerta aí, porque o pessoal tá muito empolgado com a Sui. Ela tava ali parecendo que estava rompendo o topo histórico nos últimos dias, mas essa armadilha em rompimento de topo histórico é muito comum de o ativo acabar voltando aqui
e não fazer aquilo que está todo mundo esperando, tá? Chainlink, meus queridos, Chainlink está numa situação aí de lateralização, esperando para ver o que vai acontecer com o resto do mercado, né? No geral, eu não consigo aí ver um padrão novo, tá? O que eu vejo é aquele que a gente já via há muito tempo, a Chainlink com um ombro, cabeça, ombro com alvo lá nos 6 dólares e 55 centavos, mas é difícil saber se ela vai buscar ou não, tá? Isso vai depender muito aí do Bitcoin e do resto do mercado. Polkadot tá numa situação aí também complicada, tá? A Polkadot está testando muito suporte, ela tem o suporte dos 4 dólares que ela não pode romper para baixo, tá? Por enquanto, ser um padrão gráfico novo na Polkadot, aquele fundinho duplo que ela tinha feito nos últimos dias, ela já bateu o alvo, tá? Então, Polkadot segue aí aguardando algum novo padrão gráfico para a gente ter uma noção de para onde ela pode ir, né? Avax, pessoal, Avax não tem se movimentado forte aí nos últimos dias, mas fica o alerta, se ela romper para baixo isso daqui, esse padrão que ela parece estar formando, ela vai formar uma cunha ascendente com alvo lá na região dos 13 dólares e 70 centavos. Então tem que ficar alerta aí na Avax, porque é uma moeda que não está dando sinais aí muito animadores por enquanto não, tá? Temos que aguardar, ver se ela vai conseguir romper para cima alguma coisa, se ela vai demonstrar força. Eu acho que no fim tudo depende do Bitcoin, tá? Eu acho que é o que manda no mercado é o Bitcoin. Se ele conseguir passar para cima aqui dessa resistência dos 68 mil dólares e romper isso de fato, iniciar uma bandeira de alta, aí vai ser lindo, aí vamos ter uma alta boa, né? A gente não vou afirmar que a gente vai ter uma alta boa só porque ele passou acima do 68, tá? Mas isso aqui daria um padrão, uma perspectiva boa, tanto para o Bitcoin quanto para as altcoins, tá? Porque as altcoins elas sofrem muito quando o Bitcoin fica nessa situação igual ele está desde março, né? Ele fica ali enrolado ali, meio caindo e tal, numa tendência de baixa, meio lateral, o volume diminui muito, o pessoal começa a ficar com medo de comprar altcoins. Isso faz com que muitas altcoins derretam, principalmente as de menor market cap, tá? Então, temos que ficar aí atentos ao que está acontecendo, né? Tem uma outra moeda aí que também está se destacando nos últimos dias, né? Stacks, eu acho que se fala, né? Deixa eu ver se é essa. Essa Stacks, essa daqui, pessoal, todo mundo está falando ela em todo lugar, tá? Ela tem subido bastante aí nos últimos meses, mas eu não sei, tá? Se a gente olhar o gráfico aqui diário, ela parece estar formando um possível ombro, cabeça, ombro invertido, né? Um padrão de reversão de tendência de baixa para uma tendência de alta, só que para confirmar isso daqui, ela teria que romper aqui a região de aproximadamente, vou ver aqui, ela tem que romper essa região aqui dos 2 dólares, tá? Se ela conseguir romper os 2 dólares, aí o alvo desse ombro, cabeça, ombro invertido seria lá em 3 dólares e 20 centavos, mas ainda não rompeu, tá? Então acaba tendo aí que aguardar. No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal Criptográfico no YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de quinta-feira e de quarta-feira, me desculpe, quarta-feira. Um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau.